Enfim, nós chegamos aqui na cidade de Astorga e nós iremos realizar neste momento mais um evangelismo para a honra e a glória de Cristo Jesus. E eu quero convidar você, meu amigo internauta, a estar juntamente conosco. Interaja com nós, manda sua mensagem, seu apoio, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Som. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser porque o mundo tem que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser porque o mundo tem que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito bom dia a todos, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o teu irmão Diego, da cidade de Londrina. Então nós viajamos nessa manhã, eu e o evangelista Adailto, e Deus nos proporcionou estar nesta manhã aqui na cidade de Astorga. É a primeira vez que eu venho aqui. Ele já vai fazer algumas vezes que ele já veio realizar o trabalho de evangelismo. E eu estou muito, mas muito feliz por Deus nos presentear nesta manhã. Já vai fazer 8 anos que eu realizo esse trabalho de evangelismo, aonde a gente leva a palavra de Deus às pessoas. O meu testemunho não é dos melhores. Deus me tirou do submundo das drogas e da prostituição e me renovou. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o cristão, ele não vive de recordação do passado. Ele vive das coisas novas que o Senhor Jesus há de proporcionar, que nos proporciona. Então eu vim aqui, nada mais, nada menos, de falar a respeito dele. Jesus, ele tem o poder de curar as nossas vidas. A Bíblia diz que ele abre um convite onde ele diz dessa seguinte forma: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo ele é leve.
Interessante que o Evangelho é uma carta convite que o próprio Deus, nos proporcionou. Quando se abre essa carta, ela ressoa até nós. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. É bem provável que aqui existem pessoas que não suportam o Evangelho, a palavra de Deus. E se hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se sinta grato, se sinta a pessoa realizada. Quantas pessoas nesta manhã acordaram de mal com a vida? Quantas pessoas nessa manhã estão preocupadas com alguma coisa que acaba atormentando o seu eu? Quantas pessoas acordaram nesta manhã infelizes, triste, decepcionado, amargurada? Quantas pessoas estão pensando até mesmo de dar cabo da sua própria vida? Quantas pessoas nesse momento precisam de remédio para manter uma boa noite de sono? E a Bíblia, ela é o antídoto, ela é o remédio, ela é a cura para a nossa alma. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Receba esta palavra com alegria. Você é uma pessoa privilegiada. Não são todas as cidades que têm esse trabalho de evangelismo. E talvez as pessoas se perguntam: mas o lugar de pregar o evangelho é na igreja, não é na rua, pregador. Mas aonde acontece a maioria dos crimes hediondos? Aonde acontece as barbárias? Não são nas avenidas, não são nos becos, atalho, Vila Avalado, não são nos colégios agora, que está tendo uma série de atentados. E por que não pregar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer parte? Então nós temos esse compromisso com Deus, de pregar o evangelho em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer parte. Porque a Constituição brasileira também nos dá esse direito. Aleluias. Então nós não somos enviados por acaso aqui. A Bíblia diz que o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que é nascido do Espírito de Deus. Então foi Deus que nos trouxe neste lugar. A Bíblia diz que à noite apareceu um anjo a Paulo, aquele que era chamado Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, e falou para ele as seguintes palavras: não temas e não te cales, mas fale as palavras da vida eterna. Então nós estamos com esse objetivo aqui, de transmitir o Cristo. Nós estamos aqui para te ajudar, para te aconselhar, para te auxiliar na palavra de Deus. Aleluias. E eu estou com o livro sagrado de Deus aberto, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia tem uma palavra para você nesta manhã. Então compensa você suportar. E quem sabe você já está chegando nos seus limites. Quem sabe você já está saturado por algo. Mas eu vou lhe dizer: acalma-te o teu coração. Repousa o seu coração na presença de Deus. Viva a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Este mundo não o conhece, mas nós vamos fazer conhecido o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o enviado por Deus. Aleluias. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23, vai nos narrar a história.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluias. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante que nesta passagem, Jesus não convidou nenhum dos seus discípulos. É interessante que os discípulos seguiram Jesus na direção do barco. Aleluias. E a Bíblia diz que agora Jesus está dentro deste barco e acompanhado pelos seus discípulos. E diz que no momento que eles estavam ali, surgiu uma grande tempestade. Uma tempestade se formou. Eles não estavam esperando por essa tempestade. Assim como na sua vida, muitas das vezes a tempestade surge do nada. Muitas das vezes a tempestade vai te surpreender. É interessante que quando nós fizemos a opção de escolher Jesus, é bem provável que tenha tempestade na tua vida. É bem provável quando você toma a decisão de seguir a Jesus, forma-se tempestade à sua volta. É um desafio hoje você seguir Jesus. Não é para qualquer um e muito menos para qualquer pessoa. Servir Jesus é ato de fé. Servir Jesus custa renúncia. Tem certos momentos que nós precisamos se autoavaliar. Tem certos momentos que nós deveremos olhar para dentro de nós e ver o que impede de nos aproximar da presença de Jesus. Aleluia! O que tem impedido você de se aproximar da presença de Jesus? Quais são as barreiras que você tem achado e encontrado? Quais são as dificuldades que você tem passado? Aleluias! Interessante que os discípulos tinham uma expectativa muito alta a respeito de Jesus. Eles acreditavam que não iria passar por situações inusitadas. Assim, existem muitas pessoas que acreditam por servir a Jesus não vão passar por situações inusitadas. E nós equivocamos, nós erramos. Porque o próprio Jesus diz: eis que eu vos envio em meio a serpentes e escorpiões. Sede prudente como a serpente, manso e inofensivo como a pomba. Você tem que estar preparado. Nós devemos estar preparados. A Bíblia diz que Jesus, ele voltará. Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele vai descer. Ele irá retornar para buscar uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue. E como que anda a sua vida, meu irmão e minha irmã? Se hoje Jesus lhe pedir conta, o que tu tem a oferecê-lo nesta manhã?
Se chegar o momento da sua partida, o que tu tem a ofereceres a Jesus? Muitas das vezes nós não pensamos no momento final de nossas vidas, quando nós há de expirar, quando a gente há de dar o último fôlego de vida. A Bíblia declara isso nas Escrituras. A Bíblia apresenta um homem chamado Lázaro. A Bíblia apresenta um outro cidadão denominado como rico. A Bíblia diz que esse homem chamado Lázaro era um pobre mendigo. Aleluias. Aonde padecia necessidades. Não quer dizer que você sirva a Cristo, que hoje tem muitas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Tem muitas pessoas que te analisam pelaquilo que você tem. Jesus não está preso em uma classe social. Aleluias. Jesus estava ali na vida daquele mendigo, mesmo ele padecendo, mesmo ele tendo as suas dificuldades. Mas uma coisa me chama a atenção neste texto, que se encontra no Evangelho de Lucas. Mesmo ele passando por enfermidades, mesmo ele desejando um prato de refeição, mas ele não negou a Deus. E tem pessoas por perder algo, tem pessoas por perder algo que está nas suas mãos, logo vira as costas para Deus, logo há de ignorá-lo, logo há de comer no prato, há de cuspir no prato que comeu. Aleluias. E a Bíblia diz que ambos os homens morrem, é chegada a hora de partir. O mendigo, a Bíblia diz que 2 anjos veio e apanharam e o levaram para os seios de Abraão. Agora o inverso acontece. A Bíblia diz que o rico, ele vai abrir os seus olhos e vai estar no lugar de atormento, e ele começa a descrever esse lugar, ele começa a observar este lugar, ele começa a narrar sensações que ele está sentindo. Aleluias. E uma das coisas, ele diz que esse lugar tem fogo, e é um fogo que nunca se apaga. Ele começa a dizer que neste lugar ele tem sede. Um homem que sempre teve tudo na vida. Um homem que não sabe o que é a necessidade, a dificuldade, a escassez, a miséria, a pobreza. E quantas pessoas que me ouvem nesta praça, nesta manhã, que tem tudo na vida, mas não são pessoas realizadas, não são pessoas alegres, não são pessoas felizes. E vive sempre uma contradição, sempre busca recursos e bens para tampar essa laguna, esse vazio que carrega sobre a alma. Lá atrás, para me tampar essa tristeza, essa angústia, eu ia me anestesiar com as drogas, com as bebidas, com as algazarras, com as farras, para trazer alegria para dentro do meu coração. Mas era alegria passageira, momentânea e transitória. Não era uma alegria que perdurava. Não era uma alegria que estava todos os dias. Acabava o efeito da droga, vinha a tristeza.
abria um buraco imenso no meu peito. As esquinas, derramei muitas lágrimas na madrugada, desamparado, só, solitário. Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se desgarrou. Aleluias. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor me cercou, este amor me constrangiu, este amor fez eu analisar a minha vida, o meu curso. Este amor abriu os meus olhos, caindo as escamas que estavam sobre ele. A Bíblia diz que Jesus tira a gente das trevas e transporta para a sua luz, para o reino do seu amor. A Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Este mundo não quer Jesus. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz porque a luz reprova as trevas. A luz não está de acordo com as trevas. Aleluias. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então, quando você toma uma decisão na sua vida, como eu tomei a decisão de seguir a Cristo, logo eu perdi minhas amizades, logo as pessoas me olhavam atravessado, logo eu comecei a receber muitas críticas. Olha, está se escondendo atrás da Bíblia. Olha, não vai durar muito tempo no Evangelho. Olha, não vai muito adiante. E para a honra e a glória de Jesus, já faz 8 anos que nós estamos nesse trabalho. Porque eu sei que a última palavra não sai da boca de um homem, a última palavra sai da boca de Deus. O que os homens falaram ao teu respeito, o que as pessoas dizem de você não interessa. Interessa que existe um Deus sobre esse céu, que Ele esquadrinha e sonda o teu coração e sabe qual é a tua intenção. Aleluias. E aqui os discípulos escolheram. Eles poderiam ter falado: não, vou ficar bem na praia. Não, eu vou para outra cercania, eu vou para outra aldeia, vou para outra cidade. Não, eu vou cuidar dos meus afazeres. Eu tenho ali os meus negócios a ser tratado. Mas a Bíblia diz que eles seguem Jesus, não esperando o que vai acontecer. Aleluias. Nisso, o que acontece nessa decisão? A Bíblia diz que uma tempestade se aproxima. Eles estavam num barco, não tem como voltar atrás, não tem como voltar às margens. Com Jesus você escolheu Ele, não tem como você voltar para trás. Não negue suas raízes, não negue o Evangelho, não negue a Jesus. Cidade de Ortigueira que me ouve, não negue Jesus. Foi você que decidiu escolhê-lo, você que quis o seguir.
Passe o que passar, enfrenta a batalha que tiver que ser enfrentada, mas não negue a Jesus. A Bíblia diz: porque qualquer que de mim se envergonhar diante dos filhos dos homens, eu envergonharei ele diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A Bíblia diz: porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Aleluias. Então uma tempestade se formou, e o barco era coberto pelas ondas. Interessante que a Bíblia diz que o barco era coberto pelas ondas, mas a Bíblia não diz que o barco afundou. E quem sabe a sua vida esteja dessa forma. Quem sabe as ondas estão entrando, as águas estão inundando o teu barco, mas não quer dizer que você vai morrer. Você vai passar por essa prova, você vai enfrentar este mar. Aleluias. E eu sei que isso parece apavorante, eu sei que bate o desespero, nós se desesperamos, nós se alarmamos. Que dificuldade foi para os discípulos. Parece que Jesus sumiu do seu rastro, dos seus olhos. A tendência, quando vem a dificuldade em nossa vida, parece que Jesus desaparece. É ou não é verdade? Quando surge a dificuldade na nossa vida, parece que Jesus desaparece. Parece que nós não conseguimos sentir Ele, a presença dEle, olhar para Ele. Parece que você se sente só. Parece que você está olhando para a tempestade. Você está olhando para os seus problemas. A Bíblia diz que uma certa hora da vigília, da noite, da madrugada, Jesus está vindo sobre os mares andando. Os discípulos ficam apavorados e gritam, achando que era um fantasma. Mas a Bíblia diz que surpreendentemente um dos seus discípulos mais ousados, Jesus logo diz: ó, fica tranquilo, sou eu. O seu discípulo ousado chamado Pedro falou: é tu mesmo? Então permita-me que eu vou até ti sobre as ondas, em cima deste mar. Jesus falou: bora, vem, chega para perto, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, sobre o mar. Aleluias. E o que aconteceu com Pedro? Será que foi isso até o fim? Não. Durante a trajetória, durante o percurso, ele começou a observar os ventos à sua volta. Durante a sua jornada, durante o seu percurso, você não pode observar os ventos à sua volta. Vento traz dificuldade, vento traz provações. E tem muitas pessoas que não têm prevalecido, têm caído da fé, porque olharam para as situações da sua vida. Aleluias! E o que aconteceu, meus amados? A Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Ele começou a descer ao fundo do mar. Ali ele clamou desesperado a Jesus que o salvasse. Jesus estendeu a mão e resgatou Pedro. E advertiu dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Este mundo está duvidando de Cristo, está duvidando da palavra, está colocando a palavra em prova. Nós vivemos num mundo habitolado na injustiça.
Nós vivemos num mundo extremamente corrompido. Nós vivemos dia de Sodoma e Gomorra, de Babilônia. Mas você não é obrigada a se comportar do mesmo modo deste mundo. A Bíblia diz que fizeram uma estatueta grande, fenomenal. Diz que de longe via aquela obra de arte da Idade Antiga. E diz que convidaram todas as pessoas de autoridade, prefeito, governador, e todo esse pacote, essa galera foi tudo para lá. Aleluia. Mas a Bíblia diz que tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que eram 3 jovens que foi deportado do seu país como escravos para a Babilônia. Aleluia. E ali está a estatueta do rei. Agora as pessoas vão ter que fazer reverência, vão ter que se curvar diante da estátua. Todo mundo ao som das músicas, do embalo, todos começaram a dobrar o seu joelho diante daquela estatueta imensa, enorme. A Bíblia diz que durante toda essa massa que se dobrava, ali estavam esses 3 jovens corajosos. Eles não negaram o seu princípio, eles não negaram sua fé. Ele se manteve firme diante da falácia da cidade, do povo. Ele não temeu ao rei. O homem que não se encurvasse, tinha ali um caldeirão de fogo aguardando ele. Ele não temeu as ameaças que os homens fizeram a eles. Aleluias. A Bíblia diz que ele se manteve firme. E diz que amarraram esses homens. O semblante do rei mudou. O rei falou: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu acho que vocês não ouviram certo. Vocês não ouviram o decreto. Vocês sabem que a sua vida está em risco. Eu vou mandar tocar de novo aqui o som. Vou mandar os caras aqui tocar novamente a música. Nessa inauguração da minha estátua, você está vendo que aquela estátua sou eu. Eu tenho autoridade, eu sou o rei. Eu dou a minha sentença se morre ou vive. Será que vocês têm consciência disso? Aqueles jovens ouviu o rei e continuou. A Bíblia diz que tocou novamente, os joelhos deles não se dobraram, porque o joelho deles só se dobra diante do Deus Israel, diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E diz a Bíblia que pegaram, amarraram esses jovens, levaram esses jovens até nessa fornalha de fogo, jogaram eles lá dentro. Agora toda a cidade tirou a atenção da estatueta, está olhando o que vai acontecer com aqueles 3 jovens. De uma forma surpreendente, milagrosa, a Bíblia diz que o rei observa aqueles jovens no fogo. E ele descreve que havia um homem, um 4º homem que andava com eles sobre aquelas brasas. É a presença do Filho de Deus que estava sobre eles. Deus preservou a vida deles. Deus era com ele, como foi na vida de Daniel. Deus é na tua vida, vai preservar você. Aleluias. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Agora eles conseguiram notar Jesus. Jesus estava dormindo, o texto fala. E qual era o papel dos discípulos? O que os discípulos deveriam fazer? O que deveriam realizar naquele instante? Eles deveriam ter fé.
Eles deveriam se abraçar, não viver nessa desunião. Quantas igrejas que vivem desunião uma para com a outra, aonde professa o mesmo Deus, aonde os próprios irmãos não se suportam, vive uma hipocrisia, vive uma farsa, uma mentira. Aleluias. Aqui era para eles se unirem, era para buscar a Deus, mas não, cada um quis seguir para o seu canto. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsistirá. Se a sua casa está dividida, se há contenda, se há briga, se há bate-boca, se há discussão, convida Jesus para entrar dentro do seu lar. Se você não consegue ter ali uma comunhão com seu filho, com a sua filha, ou com a sua esposa, com o seu esposo, convida Jesus a entrar dentro da sua casa. Queridos, o que está faltando nessa geração é a palavra de Deus. Dê um presente para o seu filho, compre uma Bíblia e dá para ele, porque a mídia, as redes sociais vão influenciar ele ao mal. Existe um monte de pessoas influentes que estão tentando, querido, colocar uma ideologia na cabeça do seu filho. Será que aquele jovem que entrou no colégio e matou 2 jovens, 2 adolescentes, será que se desse uma Bíblia para ele, ele entraria com uma arma? Aleluia. Será que se desse uma Bíblia para ele, ele entraria com a arma ou com a palavra de Deus? Se você não dá uma Bíblia na mão do teu filho, é provavelmente que o tráfico, a bandidagem, o crime vai dar uma arma na mão do teu filho. Amanhã é vocês que choram em cima de um caixão. Parece que existe uma lei que não se pode mais falar do ensino religioso no colégio, ou uma emenda, ou algo que está sendo tentado ser aprovado. É momento de nós se levantar como a igreja do Senhor Jesus. É momento de dizer não a esse sistema que tenta alienar os nossos jovens. Não se trata de você ser uma pessoa religiosa, mas ensina os bons princípios de Deus. O seu filho vai temer a Deus. Os seus filhos vão te respeitar. Vai respeitar professor. Não é essa baderna que aí está. Quando se fala do Evangelho, é desarmar das obras das trevas. Aleluias. Os discípulos agora aqui observaram Jesus dormindo. Ele falou: opa, existe ainda o que fazer. Existe uma solução. Quando você olha para Deus, existe solução para o teu problema. Existe solução para a tua vida. Existe solução para a sua família, para o seu filho. Aleluias. E eles falaram: Senhor, salva-nos que perecemos.
Eles pediram ajuda de Jesus. Será que se eles continuassem da mesma forma, eles não iriam perecer? Por que que as pessoas perecem? Porque não vai buscar a ajuda de Deus. Por que que casamentos se acabam, entra o divórcio? Porque não buscam a ajuda de Deus. Por que que os relacionamentos terminam? Porque não buscam a ajuda de Deus. Por que que você vive uma verdadeira desgraça no seu trabalho? Porque você não pede a ajuda de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E ele disse: por que temeis? Jesus está admirado dos seus discípulos. Por que vocês estão com medo, sendo que eu estou aqui? Se eu estou aqui, não precisa temer a nada. Tem pessoas, queridos, que têm medo de fazer esse trabalho, tem medo das retaliações, mas a Bíblia diz que é maior aquele que está conosco, que está aí no mundo. Eu quero convocar a igreja de Astorga, todas as igrejas de Astorga, católicos e protestantes, façam uma passeata para Cristo. Evangelize essas ruas, entre nessas avenidas, entram em lares. Essa cidade precisa de Cristo, como Londrina também carece de Jesus, e outras também. Você se dedica tanto a Deus para quê? Se o propósito não é o reino de Deus, para que essa dedicação? Se o propósito de Deus é olhar para quem está à sua volta, para que então essa dedicação? Aleluias. Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus não resolveu a situação, resolveu, mas para ele resolver, o que os discípulos precisou fazer? Despertá-lo, chamá-lo, clamar, buscar, ir ao seu encontro. Para você vencer as coisas na sua vida, busca, vai ao encontro de Jesus. Quem sabe você nunca tomou uma decisão na sua vida, que seja hoje, aqui e agora. Esse Cristo morreu naquela cruz de braços estendidos, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Uma placa denominava ele como rei dos judeus, mas ele não era apenas rei dos judeus, mas rei de todas as nações. Ele morreu com aquele braço estendido para dizer que te ama. Ele morreu naquele braço estendido para te receber. Ele morreu com aquele braço estendido para você derramar suas lágrimas sobre ele. Ele morreu com aquele braço estendido para você ter livre acesso a ele. Ele quer sua companhia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diante dessa palavra, nós vivemos uma escassez tão grande de pessoas boas intencionalmente, de pessoas que habitam a misericórdia, a piedade, a compaixão,
São nessas pessoas que o Espírito entra. São nessas pessoas que Deus usa. E o Espírito de Deus está procurando você. Não importa se você está em um desses prédios a qual eu estou ministrando a palavra de Deus. Não importa se você está se escondendo dele, mas é você que ele quer. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Talvez você se pergunte como uma vez eu me perguntei, mas Senhor, o Senhor vai me querer dessa forma, desse jeito? Eu não tenho nada de bom a te oferecer, meu Jesus. Mas ele falou, aqueles que vêm até ele, a Bíblia diz que ele não recusa. E que nesta manhã, você toma uma decisão na sua vida. Chega de sofrimento. Chega de derramar suas lágrimas. Chega de ter essa vida penosa. Chega de ser escravo do pecado. Jesus quer te libertar hoje. Aleluias. Amém. Vou estar passando aqui para o nosso irmão estar orando. E a gente também está com algumas Bíblias para serem doadas. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesta hora. Pregador, eu desejo ter uma Bíblia. É tudo que eu mais quero, receber um presente. Hoje você pode receber um presente. Quem não gosta de presente? E a gente trouxe algumas Bíblias. E eu quero dar elas a você. Tem algum custo, pregador? Não tem nada. O único custo é você se deslocar da onde você estiver e vir até aqui e pegar sua Bíblia. A hora que você pegar sua Bíblia, Deus vai te abençoar. E quem sabe você venha fazer esse mesmo trabalho que a gente realiza. Você vai entender o Evangelho. Você vai compreender. Para a honra e a glória de Jesus. Deus abençoe vocês, pessoal de Astorga. A gente vai dar continuidade. Daqui a pouco nós vamos começar a panfletar aqui. Nós vamos entrar, se permitirem, nós entraremos nas lojas, dando apenas um panfleto, mais nada além do que isso. Se permitir que a gente ore, beleza, ok, maravilha, mas é só isso, amém? Então vou passar aqui a oportunidade por evangelista Adailton, que vai dar continuidade no trabalho. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. A história é do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe você que está escutando nós aqui nessa manhã. A gente está aqui, meus amados, com a intenção para que o Senhor, nosso Deus, abençoe a tua vida, amém? A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela tem que ser falada. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada, amém? E nós estamos aqui para estarmos ensinando e lendo a palavra de Deus. A nossa intenção aqui é que Jesus abençoe a tua vida, é que Jesus abençoe o teu lar, que Jesus abençoe o teu casamento, que o Senhor Jesus abençoe o teu filho, o teu emprego, que o Senhor Jesus abra uma porta na tua vida, amém? A palavra de Deus fala e nos ensina como devemos nos comportar diante de Deus, amém? Quando nós olhamos para o céu, vemos a criação de Deus. Deus é real, Deus é real. Deus, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para ser abençoadas por Deus, amém? Deus, Ele criou você, para você ser abençoado por Ele, amém? A tua vida será abençoada no nome do Senhor Jesus, amém? Basta você confiar no Senhor Jesus, basta você confiar nele de todo o coração. Esse Jesus é real, esse Jesus, ele morreu
pelos teus pecados, pelos meus pecados. Esse Senhor Jesus, Ele quer falar contigo através da palavra dEle. Ele quer que você conheça a palavra que Ele deixou aqui na terra. Amém? Quando o Senhor Jesus Ele veio aqui nessa terra, Ele não fez acepção de pessoa, Ele não fez acepção de raça. Se você é de cor branca, se você é de cor negra, se você é estrangeiro, se você é rico, se você é pobre, o Senhor Jesus, Ele não olha igual o homem olha. Quando o Senhor Jesus Ele veio nessa terra, Ele veio para ensinar o homem um caminho que deve ser seguido. Amém? Muitas pessoas, elas buscam alguns caminhos para encontrar a felicidade. Muitas pessoas buscam algum caminho para encontrar a paz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a verdadeira paz está quando a gente conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela agrega grandes coisas na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. O Senhor, Ele quer te devolver a tua paz. O Senhor quer abençoar o teu lar. O Senhor quer abençoar a tua família, amém? Eu vou estar lendo aqui um versículo da palavra de Deus, um texto aqui. E nesse texto eu vou estar explicando para vocês, amém? Eu vou estar lendo aqui no livro de Marcos, capítulo de número 5, no versículo 24 adiante. E diz assim a palavra de Deus: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com os médicos, e desimpedida, tudo quanto tinha, e nada lhe era aproveitado. E quando ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás dele na multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque ela dizia consigo: se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Amém? Amados, havia uma mulher que ela tinha 12 anos, que ela padecia de uma grande enfermidade na sua vida. Aquela mulher, ela havia buscado tantas e tantas soluções para se livrar daquele problema, para ser curada daquela enfermidade, mas ela não conseguia ser curada, porque naquela época não tinha essa mesma tecnologia de hoje também. Aquela mulher, ela vivia uma vida triste, aquela mulher vivia uma vida a qual ela estava descontente consigo mesma. Mas aquela mulher, um certo dia, ela conheceu a palavra de Deus. Um certo dia, alguém falou para ela sobre Deus, alguém falou para ela sobre Jesus, e ela escutou. E quando ela escutou que Jesus curava, e Jesus estava ali para abençoar a vida dela, ela foi até o encontro do Senhor Jesus. Amém? Aquela mulher, ela não olhou para as circunstâncias. Aquela mulher, ela não olhou para as barreiras que impediam ela de ir até Jesus. Nesse dia aqui, eu convido você a entregar os seus problemas nas mãos do Senhor Jesus. Nessa manhã eu convido você a confiar no Senhor Jesus. Nesses últimos dias está aparecendo tanta desgraça nessa terra, está aparecendo tantas coisas que não são enviadas de Deus, e Deus quer que você tenha conhecimento do que é enviado por Ele e do que não é enviado por Ele. Deus, Ele quer que você conheça Ele, para que os seus caminhos sejam abençoados por Ele. Amém? Nesses últimos dias, nós estamos vendo aí vários casais se separando, vários casamentos de 40, 50 anos acabando. Nós estamos vendo aí filho que não respeita mais pai, filho que está desonrando seu pai e a sua mãe. Nós estamos vendo aí pessoas que estão tendo prazer de procurar
o que é mal para a vida delas. Estamos aí vendo pessoas que estão tendo prazer de fazer assaltos, crimes. Essas coisas não foi enviada por Deus. Essas coisas não foi ensinada por Deus. O que Deus nos ensina, meus amados, é algo bom. O que Deus nos ensina é nós ter uma vida correta e justa diante da presença dEle. Amém? Muitas pessoas, elas estão se sentindo vazias, porque dentro do seu coração ainda não tem a palavra de Deus, que é como luz. A palavra de Deus é como uma luz, que ela entra na tua vida e começa a tirar todas as coisas que não agradam a Deus, e automaticamente Deus começa a abençoar a tua vida. Se a tua vida estava sendo de tristeza, tua vida começará a ser uma vida de alegria. Se o teu casamento estava a ponto de acabar, Deus ele começa a entrar na tua vida e começa a restaurar a tua vida, o teu casamento. Que Deus abençoe a tua vida. Você que está escutando essa mensagem, essa palavra que estou falando para você é uma palavra real, é uma palavra viva, é uma palavra que está se cumprindo todos os dias. Amém? Creia no Senhor Jesus. Quando você chegar na tua casa, dobre os teus joelhos, ore pela tua família, ore pelos teus filhos, ore pelo teu casamento, ore pela tua casa, ore pelo teu trabalho, para que Deus possa abençoar e tirar tudo o que não agrada a Ele, todo o mal. Vemos uma sociedade a qual existe tanta maldade, o ser humano não está mais amando o outro, e não foi isso que Deus nos ensina na sua palavra. Quando Deus criou o homem, foi para o homem amar a Deus em primeiro lugar, e que as demais coisas Deus acrescentaria na vida dele. Eu quero falar para você que Deus ele tem grandes coisas para acrescentar na tua vida, mas para isso confia nele de todo o coração, deixa ele entrar na tua vida. Chega na tua casa, ore a Deus, converse com Deus, conte para Deus os seus problemas, faça um voto com Deus, fala com Deus: Senhor Deus, se tu é real, prove para mim. Se tu é real, abençoe a minha vida. Se tu é real, fale comigo na tua palavra. Você vai ver que Deus vai falar contigo. Você vai ver que Deus, Ele vai falar com você de uma forma que Ele nunca falou antes. Hoje eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, mas a minha vida já foi muito triste. A minha vida antigamente era uma vida a qual não desejo para ninguém. Uma certa vez estava eu a ponto de cometer suicídio, até que uma pessoa veio e falou da palavra de Deus para mim. E quando ela falou dessa palavra, o meu coração começou a se alegrar, o meu coração começou a brotar alegria, e eu comecei a ler a Bíblia. Quanto mais eu li a Bíblia, mais eu me sentia feliz. E quando eu me dei conta, essa felicidade já havia dominado a minha vida, e tudo que era mal na minha vida, Deus havia tirado fora. Tudo que era ruim da minha vida, Deus havia tirado e acrescentou grandes coisas. E hoje eu posso falar para você, vale a pena confiar em Deus, vale a pena entregar a nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso casamento, orar pela nossa empresa, orar pela nossa cidade, porque Deus Ele quer nos abençoar. Amém? E Deus abençoe Astorga. Astorga é do Senhor Jesus. Amém? E Deus abençoe os jovens de Astorga. E Deus abençoe a família de Astorga. Amém? No nome do Senhor Jesus. Essas foram as considerações do nosso amigo, companheiro de missão, Gailton. E que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Neste momento eu quero levantar um clamor para a cidade de Astorga. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento essa cidade diante do Senhor.
eu peço encarecidamente, Pai, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos nessa cidade, que o Senhor possa acolher a todos diante da sua destra, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a intenção do mal, tudo aquilo que Satanás planejou, arquitetou para destruir, Senhor, essa cidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tomba por terra esse inimigo, Pai. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas de idade, que haja dignidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha limpar a corrupção, Senhor. Traz alegria, traz a felicidade plena. Preencha esse indivíduo, essa pessoa, com sua presença. Que seja cheio do Espírito Santo de Deus, Pai. Que nessas ruas eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha levantar um exército de cristão que possa levar a sua palavra, Pai. Que possa entrar, Senhor, em comércios, em casas, em lugares inusitados, Pai, para propagar o Teu Evangelho, Pai. Que haja expansão, crescimento, desenvolvimento, Pai, nesta cidade. Abençoe o prefeito desta cidade, os vereadores, as autoridades eminentes, Pai. Abençoe a todos, dê sabedoria, ilumina a mente de cada um deles, Pai. E que haja justiça, Senhor, no nome de Jesus, que eles possam atender às necessidades do cidadão dessa cidade, Pai. E que seja um ambiente bom e agradável para a honra e para a glória do Seu santo nome, Pai. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, todas a entidade. Abençoe, Pai, a prefeitura que aqui está, o centro cultural. Abençoe os comerciantes, os funcionários. Abençoe o caminhoneiro no nome de Jesus, que ele possa prosseguir a sua viagem, o Senhor possa guardar ele, a sua família. A todos que exercem profissão aqui, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Até mais. Quer depois passar ainda na bunda, se dá uma pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui, pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci, pra te exaltar, Senhor, estou aqui. Faz de mim um vaso cheio da tua unção, transbordar de alegria no meu coração. Pessoal, terminamos a primeira etapa aí de evangelismo aqui na cidade de Astorga e agora nós vamos começar distribuindo as cartilhas de evangelismo. Vamos pegar, ó, a minha atrás ali tem uma avenida que segue até lá na frente. Nós vamos distribuir esses materiais e depois a gente vai para uma outra cidade, acho que é Salbode, uma coisa assim.
esteja orando por nós. Deus abençoe vocês. Te exaltar.